Bom dia, boa tarde, boa noite, me chamo Daniele Pérez, sejam bem-vindos ao canal da Fashion Academy. E hoje nós estaremos na nossa segunda parte da aula sobre o vestido com drapeado. Me acompanha. Vamos lá, acho que você já entendeu aí como é que a gente inicia a modelagem, vai ser a mesma iniciação como da aula passada. A gente sempre inicia fazendo um retângulo, tá bom? Então toda aula que você fizer comigo a partir daqui, grava isso, a gente sempre vai iniciar a modelagem fazendo um retângulo, e o retângulo sempre vai ter a mesma base, que é você pegar a sua maior circunferência, dividir aí por 4, porque a gente sempre usa 1/4 do nosso corpo, e pegar a altura da sua peça, tá bom? No meu caso aqui vai ser uma saia midi, no caso para o vestido no final ficar midi, e aí você pode escolher se vai colocar a sua saia mais curtinha ou longa, né, para ficar um vestido longo, vai ficar bonito de qualquer forma. Então no meu caso aqui, deixa eu compartilhar minhas medidas com vocês, ó, eu tenho 70,5 da cintura e tenho 101 do quadril. A minha maior no caso é o quadril, eu vou estar utilizando aqui o meu quadril. Então eu vou pegar o meu quadril, vou dividir por 4, pegar meu resultado, isso aqui vai ser minha largura do retângulo. Mesma coisa que a gente fez na aula passada. E aí a minha altura é o comprimento da saia que eu mesma desejei, que no meu caso aqui é 80 centímetros, tá bom? Então depois que eu descobrir aí esse valor, eu posso já fazer lá no nosso papel o retângulo, tá bom? Então aqui vai ter 80 centímetros e aqui vai ter o resultado da minha divisão. Agora, um ponto importante. No meu caso, vocês vão ver aqui que a cintura, cadê? É bem distante do quadril, tá vendo? Então, essa conta aqui pra mim já é suficiente. Agora, se você tem um quadril com a numeração muito próxima à sua cintura, eu te indico, nesse momento aqui do cálculo da largura do nosso retângulo, a acrescentar mais 3 centímetros. Por quê? Futuramente a gente vai acrescentar a pence, na hora de fazer o cálculo da cintura, a gente também acrescenta esses 3 centímetros, tá? Pra gente ter um volume aí pra poder diminuir. Se o seu quadril for um valor muito perto da cintura, pode acontecer de na hora de você diminuir a pence, não ter o valor suficiente e aí você vai ter que iniciar a sua modelagem toda de novo, tá bom? Mas isso aqui é caso só se a sua numeração do quadril for muito próxima à numeração da cintura. Se for distante assim como é a minha, não tem problema, você pode fazer o cálculo só assim, pegando o seu quadril, dividindo por 4. Agora vamos lá para a nossa modelagem. Então eu já tenho aqui o meu retângulo, dessa vez eu estou fazendo em miniatura, porque vai aparecer tudo na tela, e eu acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem. Mas aí, analisa, bota nos comentários o que vocês acharam, se vocês preferem que eu faça grandão, igual da aula passada, tá bom? Então já tenho o meu retângulo, a base da saia aqui é muito prática, muito simples, vocês vão ver. Depois que eu fiz o meu retângulo, o próximo passo que eu preciso fazer é colocar a altura do meu quadril, ok? Geralmente a altura é de 20 a 18 centímetros, e aí você vai colocar o valor que deu aí a sua altura da cintura. Tudo que é altura eu inicio lá de cima, tá vendo? Do meu molde, da primeira linha, e desço para colocar o valor aí da altura da minha saia. Igual na aula passada, a gente sempre marca mais de um pontinho para poder fazer uma linha aí o mais retinha possível, ok? Então isso aqui é a altura do meu quadril, um pouquinho torto. Então aqui eu tenho, ó, a altura. É uma modelagem super rápida. Coloquei isso, o que eu vou fazer agora? Vou pegar lá o valor da minha cintura, da minha circunferência. A minha aqui, vocês viram, que é 70,5. Esse valor, eu vou dividir por 4, né? Que é 1/4 do nosso corpo, então a gente sempre divide por 4. Igual aqui, no meu caso deu 17,5. E vou acrescentar mais 3 centímetros. Então eu vou estar utilizando aqui 20,5 para estar fazendo a minha modelagem.
tá bom? 3 centímetros, como eu falei, de onde vem esses 3 centímetros, é da minha pence que eu vou aplicar na cintura, tá? Eu preciso colocar pra tirar, parece meio esquisito, mas é. Se eu só tiro aqui do nada da minha cintura, o que vai acontecer? Vai ficar faltando depois, porque eu não tinha esses 3 centímetros aqui. Então, por isso que eu preciso sempre acrescentar o valor da minha pence para tirar. Diferente lá da nossa pence sob medida que nós aprendemos na aula anterior, ok? O que eu faço aqui agora? 20,5, né, que eu tenho, eu vou botar a minha fita métrica assim deitada lá na minha primeira linha. Essa primeira linha aqui é referente à nossa cintura e essa aqui segunda é referente ao nosso quadril, tá bom? Então, essa aqui é referente à nossa cintura. E aí, nessa linha aqui, ó, de dentro pra fora, eu vou estar colocando a largura, o valor que deu ali na minha calculadora. Marco um pontinho, o que que eu faço? Pego a minha régua, caso você não tenha régua, você pode fazer na mão, mas se você tiver, tá vendo? Você posiciona ela assim, marcando lá no pontinho pra baixo, pra fazer uma curvinha bem suave do nosso quadril, tá? Se você pega isso, faz uma curva muito acentuada, vai ficar essa sobra no tecido. Na hora de você reajustar a peça, você vai ter que tirar um excesso gigantesco aqui, tudo por conta de uma curva muito marcada. Então, pode fazer a sua curva aí bem suave, bem delicada, para ela cair perfeita no corpo, ok? Agora, próximo passo é a gente finalizar aqui a nossa modelagem com a pence, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui quanto tem, ó, de cintura. Já sei que eu tenho 20,5, né, no caso. Então, do início do papel até o pontinho que eu marquei. E aí, eu vou marcar o meio disso. Marquei o meio, o que eu vou fazer? Vou ir marcando esse meio até lá embaixo. Por quê? Porque eu preciso esquadrar uma linha pelo meu molde todo. E aí, para essa linha ficar reta, vocês já sabem, né? Eu sempre marco diversos pontinhos com a mesma medida, porque assim a gente evita ficar com uma linha torta, ok? Então, marquei o meio daqui do meu molde, mas o meio do molde eu marco lá pela cintura. Ok. Pronto, agora sim eu posso posicionar minha pence. Como vocês sabem, a pence tem 3 centímetros, certo? De largura. Como é que eu posiciono ela aqui? Eu coloco 1,5 para cada lado. Coloquei, o que eu vou fazer? Qual que vai ser a profundidade da minha pence? Vai ser 10 centímetros, tá bom? E aí você pega 10 centímetros, marca um pontinho aí, 10 centímetros aí na sua modelagem, tá? Sempre fica acima do seu quadril, porque lembrando, aqui geralmente dá uns 20 centímetros, então é como se fosse a metade desse retângulo que tem aqui no meio. Mas não se preocupa com isso, você só precisa colocar nessa linha os 10 centímetros de altura, ok? Depois que eu coloquei a profundidade da minha pence, o que eu vou fazer? Vou só esquadrar ela, ó. Esquadrei a minha pence. Pronto. Agora o que eu vou fazer é só recortar. Vou recortar essa modelagem daqui e já volto. Ah, um ponto muito importante. Quando a gente faz lá do zero uma modelagem para usar como saia, a gente sempre coloca aqui, acrescenta algumas coisas. O que são essas coisas? O aumento aqui, ó, da cintura. Quando é a parte das costas da saia, a gente também aumenta aqui no centro, ó, para não aparecer cofrinho nem nada, ficar tudo assim caindo perfeito. Como essa saia eu vou estar utilizando num vestido, eu não faço esses aumentos, tá bem? Aqui no meu espaço funciona, mas se você achar necessário, não. Eu me sinto mais segura colocando esse aumento tanto da lateral, como também no centro, na parte das costas. Você pode colocar sem problemas nenhum. Lembrando que cada pessoa faz uma modelagem de uma forma. E aí você vai conhecendo, né, os professores, entendendo os métodos e pegando ali desses métodos o que mais tem a ver com você, o que você acha que mais dá certo. Como que você vai saber que vai dar certo? Testando. Então testa, tá? Essa modelagem, corta, faz tudo direitinho e vê se esse método funciona para você. Se não funcionar, você pode sim estar acrescentando aqui o aumento das laterais também no centro da parte das costas,
tá bom? Sem problemas nenhum. Vamos cortar então pra gente poder fechar a nossa pence. Eu mostrar pra você aqui como é que fica o resultado da nossa saia. Cortei a minha modelagem e como vocês podem ver, eu deixei aqui essa parte de cima. Por quê? Vocês já aprenderam que quando a gente, antes de fechar a nossa pence, a gente precisa acertar a nossa pence. Então, por isso que eu deixei uma sobrinha aqui em cima de papel para justamente poder consertar a marcação certinho. Então, antes de terminar de cortar aqui, eu vou, ó, fechar essa pence. Tá vendo que ela já deu aqui uma diferença? Ó? Então, é justamente isso que eu preciso consertar. Fechei, o que eu vou fazer? Pego a minha reguinha, ó, igualo aqui uma linhazinha com o outro pra ficar o mais reto possível, ó, e opa. Pronto. Tenho aqui já a minha saia retinha, ok? O que eu faço agora? Sabe essa linha que a gente fez no meio? Então, é ela que a gente vai cortar. E a gente vai cortar ela até o início aqui, ó, o final, no caso, da nossa pence. Cortei, o que eu vou fazer? Vou já preparar aqui um durex, ou você pode usar também uma cola, ok? Porque a gente precisa prender essa pence para poder cortar a nossa saia. Você vai ver que ela vai dar uma abertura aí na parte de baixo, como da foto que vocês viram. E é justamente esse movimento, esse caimento que a gente quer dar na nossa saia. Então, ó, tá vendo? Fechei aqui o nosso molde. Vou prender aqui com o meu durex. Até botar mais um pedacinho. Só pra ele ficar bem certinho. Coloquei, agora eu vou cortar, porque já tá bem presinho. Cortei, tenho aqui a minha base da saia, tá vendo? Assim que você fecha a pence, ela já dá a abertura na parte de baixo da saia, o que significa que a parte aqui do quadril, ela vai ficar justinha no corpo, direitinha, e a partir da linha do quadril, ela começa a abrir e dar um movimento, um caimento lá pro nosso vestido. Você vai ver como é que ficou lindo o resultado do vestido, justamente por ter esse caimento e com a junção lá do nosso drapeado, ficou maravilhoso, tá bom? Então, vamos lá fazer o nosso drapeado. Já estou aqui com a minha base pronta. Meu manequim tem a numeração um pouco menor do que a que eu utilizei, mas ainda assim dá para perceber, gente, como essa modelagem ficou boa. E tudo isso é por conta, né, daquelas pences, daqueles ajustes que eu fiz lá na nossa modelagem plana. Então, quando você fizer a modelagem, é sempre importante que você interprete o seu modelo. E aí, após isso, você comece a aplicar ali tudo que você já idealizou. Então, por isso a gente precisa sentar para ver onde vai sobrar tecido, onde tem curva do corpo, ver se é uma modelagem, né, que a gente vai precisar de um pouquinho mais de técnica, porque tudo isso vai interferir nesse momento. E mesmo sendo uma numeração a menos, dá para ver como encaixou bem certinho no corpinho. E aqui eu não fiz nenhum ajuste, tá? Eu só cortei da forma que a gente modelou e costurei com a margem de 1 centímetro, nada mais, tá bom? Dá pra ver que ele ficou uma modelagem muito boa e que vai cair super bem no biotipo da minha cliente. E aí o que você vai fazer? Você vai passar primeiro, tá? As suas costuras do seu modelo antes de trazer aqui pro seu manequim. Vejam, ficou tudo bem esticadinho, tá? A gente precisa disso, senão vai dar as marcações lá no seu drapeado. O problema não é nem as marcações que vai dar no drapeado. O problema é que você não vai conseguir tirar depois só o drapeado e só o corpinho para poder levar para o ferro para passar. Então, você pode antecipar isso e já antecipa a passadoria do corpinho. Para começar, você vai pegar aí o seu tecido. Eu estou utilizando um crepe Georgette, que é um tecido que tem um caimento muito leve, uma transparência também, e para esse tipo de modelo ele vai ficar perfeito, super delicado do jeito que eu projetei, tá bom? Então você vai pegar também seus alfinetes, que você vai precisar bastante aqui, e nós vamos iniciar já prendendo aqui na parte de cima, tá bom?
o nosso tecido. Então, vamos lá. Prendendo só aqui com o alfinete mesmo. E o que eu vou fazer agora é muito simples, eu só vou ir subindo o meu tecido de acordo com os drapeados que eu quero dar. Aqui eu não vou ter um drapeado uniforme, tá? Não vou fazer tudo retinho, é pra ficar mais bagunçadinho. Nessa hora o drapeado não vai ser tão a referência da inspiração, tá? Porque eu quero dar um pouquinho mais de movimento pra ele e deixar a parte aqui de cima um pouquinho mais seca do que a saia. Então a saia eu vou dar um pouco mais de volume do que na parte do meu corpinho, na cintura. Então, vamos lá. Você só vai dobrando conforme você vai dobrando o tecido. Deixa eu virar aqui um lado. Conforme você vai dobrando, ó. Conforme você vai dobrando o tecido, você vai prendendo com o alfinete. E aí, a mesma coisa que você fizer aqui, você vai fazer lá do outro lado do seu corpinho, tá? Nada difícil. E aí aqui você também vai delimitar até onde vai ser o seu drapeado. E você já vê que ele vai dando umas dobraduras bem bonitas. Ó, que coisa linda. E aí você só toma cuidado também, ó, pra ajeitar as sobrinhas que costuma dar, tá? Então se você vê que seu tecido tá dando sobra, ajeita, porque senão isso vai te interferir lá na hora de costurar. E é isso, aqui eu tô usando, tá, 2 metros, tem 2 metros de altura. Não vou usar os 2 metros, claro, pra fazer esse drapeado. Mas ainda assim, eu gosto de comprar com uma sobrinha, que dá uma segurança maior. Tá vendo? Só tô dobrando o meu tecido. Conforme eu vou dobrando, ele já vai dando aqui um volume pro centro do vestido. Como eu falei, não vou fazer uniforme, eu quero que fique uma coisa mais despojada, mais solto, porque até isso aqui fica bem delicadinho. E aí você pode vir subindo o tecido também, conforme você sobe. Você já vai dando os drapeados do outro lado. E é isso, nada demais, tá vendo? Aqui eu não vou ter costura no meio, por isso que eu tô fazendo diretamente na mulagem, porque eu não quero que tenha essa divisão de tecido na cintura. Então ele vai ser completo, só um tecidão. Fechado? Tá vendo? Ele vai dando esse efeito assim bem bonito. Então, conforme eu vou dando folga de tecido, ele vai dando essas barriguinhas aqui, tá vendo? Se eu puxasse o tecido, ele ficaria bem esticado. Agora, quanto mais folguinha eu vou dando, ó, mais essa leveza ele traz no meu drapeado. Fica bem bonito, né? E aí a gente vai fazendo isso até o final, até a altura, né, que você acha o suficiente pra você. E sempre dos dois lados. Lembrando que aqui eu fiz no fio no sentido do fio, tá, do tecido. Muito importante.
O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar todas as sobras do meu modelo, tá? Então, pra me facilitar, ó, eu alfinetei aqui as laterais. Cadê essa daqui? Essa daqui que tá com tecido maior, tá vendo? Tudo alfinetado. Porque assim eu consigo cortar sem perder o meu drapeado, sem perder o movimento que eu quero também na minha saia. Porque aqui embaixo, como eu mostrei pra vocês na modelagem da saia, eu deixei uma sobra maior, que não é aquele tubinho justo. E eu quero que o meu tecido de cima, o meu crepe Georgette, acompanhe todo esse movimento, todo esse volume que eu dei na parte de baixo da saia, tá bom? Senão vai ficar faltando o tecido. É por isso que eu alfinetei, só pra eu ver até onde estava indo esse volume, pra cortar tudo bem certinho. Como é que eu faço? Não tiro os alfinetes vão continuar. E aí eu só vou tirar as sobrinhas pra quando eu levar pra máquina, não ficar, né, um monte de tecido, eu acabar me confundindo, acabar ficando também um trabalho feio por conta das sobras de tecido. E claro, quando você chegar na máquina, você ainda vai tirar os excessinhos de tecido que vão estar sobrando. Isso aqui é só pra gente fazer uma limpezinha já maior. E aí o que eu vou fazer também? Alguns alfinetes eu acabei prendendo no manequim. Aí eu já vou soltando aqui e prendendo somente no vestido pra ficar mais fácil pra eu já poder levar pra máquina. O outro lado também, vou tirar os meus excessos. Enquanto isso, me contem se vocês estão gostando dessa aula. Vocês conseguiram fazer esse drapeado, viu que não tem nada demais, né? Até porque a mulagem, quando a gente pega pra fazer, é justamente você modelar no seu corpo, no corpo da sua cliente ou no manequim, como eu tô fazendo aqui. Então fiz as dobras e essas dobras me deram meu drapeado aqui maravilhoso, dando caimento tanto do vestido da inspiração, como também as dobraduras da inspiração. Então tudo isso a gente consegue através da mulagem. E aí, se você não utilizou aqui o crepe Georgette como eu, me deixa aí nos comentários o tecido que você utilizou, se funcionou com esse tecido que você utilizou. Que o corte está ficando um pouquinho cheio de dentinho, mas depois a gente ajeita tudo isso quando for levar lá para a máquina. Aqui também eu vou deixar a alturinha um pouco maior, uns 2 dedinhos maior, para eu fazer uma banha separada e não ficar tudo grudado junto, eu não acho que fica bonito. Pegar essa belezura, levar para minha máquina e costurar. Perfeito. E aí eu volto aqui com vocês para mostrar o resultado que ficou desse vestido maravilhoso. E se você também conseguiu fazer, você finalizou esse modelo, você me manda lá no nosso perfil do Instagram da Fashion Academy, pra gente poder também estar compartilhando seu resultado, a sua evolução. Isso é muito legal. Muito importante, que eu esqueci de falar, ó, aqui em cima, não esquece de prender, tá, o seu tecido, a sua crepe Georgette, seu musseline, no tecido de base, tá? Pra você poder levar pra máquina. Porque se isso aqui andar, também pode acabar modificando aí todo o trabalho que você teve fazendo esse drapeado. Deixa eu só retirar aqui antes de mostrar o resultado pra vocês. Pra vocês poderem ver que eu tô realmente tirando aqui, fazendo com que a gente montou aqui juntos. Foi tudo. Temos aqui então, ó, resultado da nossa mulagem com drapeado. Ó, que belezura. Aqui tá a parte de dentro, ó, que ainda vai entrar um forro para ficar um acabamento todo embutido aqui. Mas dá pra ver toda a sutileza, toda a leveza desse modelo, né? Que vai ficar, ó, simplesmente magnífico. Depois eu mostro pra vocês o resultado. Então, por aqui finalizamos o nosso modelito. Estou muito feliz de concluir junto com vocês, de você que assistiu aqui. E para você que está costurando aí, a gente não costurou nessa aula, não cortou nessa aula, mas na próxima eu vou trazer um conteúdo completo do zero. Já deixa nos comentários qual a próxima peça que você quer ver por aqui, porque essa próxima vai ser a peça da modelagem, a costura com acabamento, enfim. Vai ser um vídeo maravilhoso para que a gente possa aprender
juntos esse ofício que é inspirador, a costura, né? Então, para você que quer ir fazer essa peça para vender, fazer para você, não esquece, tá, de na hora de cortar, colocar a margem de costura que a gente não colocou no molde. Então isso é muito importante, você pode estar colocando tanto lá na hora de posicionar o tecido, como também colocar ele antes, tá, ao redor da sua modelagem. Então vê direitinho para você não acabar cortando sem a margem de costura e acabar dando erro aí, faltando tecido no seu vestido. E por aqui eu utilizei o crepe Georgette, que é um tecido que tem um toque assim super confortável, maravilhoso. Eu amo utilizar esse tecido. Eu acho ele melhor do que a musseline, do que o chiffon, eu não gosto. Então o crepe Georgette tem meu coração. E você compartilha comigo qual o tecido que você escolheu, qual matéria-prima você escolheu para estar produzindo esse modelo maravilhoso. E acompanha lá o Instagram para você poder ver o resultado desse vestido na semana que vem. Um beijo, espero vocês na próxima. Siga as nossas redes sociais e até breve.